É natural que no desenvolvimento de qualquer atividade econômica, o empreendedor objetive obter lucro. E para obter lucro é necessário fazer uma boa gestão, um bom controle das despesas. Os tributos incidem sobre determinada atividade econômica também integram a despesa. Em outras palavras, os tributos impactam diretamente o resultado econômico almejado, ou seja, reduzem o lucro do empreendimento. Por isso, assim como qualquer outra despesa, os tributos necessitam ser bem controlados para que o empreendedor tenha sucesso no seu negócio, sabendo que, em última análise, é o lucro que garante a sustentabilidade do empreendimento. Além disso, é sabido que no Brasil a carga tributária é elevada, constituindo-se em relevante despesa para qualquer empresa, o que por si só já justifica ou reclama um bom planejamento. Neste contexto, surge o planejamento tributário, que consiste em projetar os tributos que incidirão sobre as operações e, a partir disso, buscar alternativas sempre na esfera da licitude que possibilitam obter menor ônus tributário. Através do planejamento tributário, busca-se encontrar caminhos, alternativas legais para incidir em menor carga tributária e, por consequência, em menor despesa, como forma de aumentar o lucro do empreendimento. O planejamento tributário, portanto, é um direito do contribuinte de ordenar seus negócios, de estruturar o exercício da atividade econômica de forma que incida na menor carga tributária legalmente possível. E esse direito ao planejamento tributário encontra fundamento jurídico em diversos dispositivos da nossa Constituição e também no Código Tributário Nacional. De fato, a Constituição Federal, no artigo 170, estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa. Significa dizer que na Constituição Federal fez-se uma opção política pela liberdade econômica, o que garante a qualquer cidadão o direito de exercer livremente qualquer atividade econômica ou profissional. De igual modo, a Constituição Federal, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, estabelece no artigo 5º, inciso 2, o chamado princípio da legalidade geral, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Reforçando este direito fundamental, para dar ainda maior segurança aos contribuintes, a Constituição Federal também estabelece no artigo 150, inciso 1, o chamado princípio da legalidade tributária, segundo o qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e também aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. E a lei que instituir ou aumentar tributo deve conter necessariamente todos os elementos que o definem, ou seja, a hipótese de incidência do tributo, os seus sujeitos ativo e passivo e suas bases de cálculo e alíquota. É importante notar ainda que o Código Tributário Nacional, no artigo 108, estabelece que o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Em suma, podemos afirmar que o planejamento tributário é um direito do contribuinte, o qual tem o fundamento jurídico nas garantias concernentes à livre iniciativa econômica, no princípio da legalidade geral, no princípio da legalidade tributária e na inadmissibilidade de tributação por analogia. Como já vimos, o planejamento tributário consiste em organizar o empreendimento mediante o emprego de estruturas e formas jurídicas capazes de bloquear a concretização da hipótese de incidência tributária, ou então fazer com que a sua materialidade ocorra na medida ou no tempo que lhe forem mais propícios. Note-se que para ser considerado legítimo, o planejamento precisa se antecipar à ocorrência do fato gerador, ou seja, atuar antes que ocorra o nascimento da obrigação tributária, prática que é conhecida como elisão fiscal. Se a atuação for depois de ocorrido o fato gerador, o procedimento será ilícito, podendo caracterizar fraude fiscal, prática que é conhecida por evasão fiscal. Portanto, o verdadeiro planejamento tributário busca sempre que possível impedir a concretização da hipótese de incidência,
de modo que não ocorra o nascimento da obrigação tributária, ou então incidir em hipótese de incidência que resulte num ônus fiscal menor, ou ainda, se não for possível impedir o nascimento da obrigação tributária ou incidir em fatos menos gravosos, deslocar a ocorrência do fato gerador para que a obrigação de pagar o tributo ocorra no momento mais oportuno. Podemos citar alguns exemplos de planejamento tributário voltados para o agronegócio. O primeiro deles é direcionado ao proprietário de imóvel rural que é explorado por terceiros mediante um contrato de arrendamento. Neste caso, poder-se-ia estudar a possibilidade de o proprietário do imóvel explorá-lo através do sistema de parceria agrícola. Nesta hipótese, tanto o parceiro outorgante, que é o proprietário do imóvel, quanto o parceiro outorgado poderiam se beneficiar da tributação favorecida prevista para a atividade rural, ou seja, poderiam oferecer à tributação 20% da receita bruta oferida ou o resultado efetivo da exploração, ao passo que no arrendamento a renda é equiparada a aluguel, sujeitando-se às alíquotas da tabela progressiva do imposto de renda, que vão de 7,5% a 27,5%, além de outras obrigações. Um outro bom exemplo de planejamento tributário voltado para o agronegócio consiste em analisar as vantagens e desvantagens de um produtor rural pessoa física optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre o valor da comercialização da produção ou com base na folha de pagamento. A legislação vigente faculta ao produtor rural, em cada ano calendário, optar por fazer o recolhimento da contribuição previdenciária com base na comercialização da produção ou com base na folha de pagamento. No caso de recolhimento sobre a produção, a alíquota é de 1,5% do valor da venda. Se a opção for pelo recolhimento com base na folha de pagamento, a contribuição será de 25,7% sobre o valor do salário dos funcionários. Neste caso, ainda estará obrigado a recolher a contribuição destinada ao Senar a uma alíquota de 0,2% sobre o valor da produção.